E aí, torcedores, bem-vindos a mais um vídeo do Porco Raiz. E aí, torcedores, Carlos Vinícius vem, Carlos Vinícius não vem? A Leila Pereira deu uma entrevista para a Folha, para o UOL, que a gente vai falar um pouquinho, vamos repercutir um pouquinho sobre as falas da Leila. Acho importante nesse momento de impasses, né? Vem, não vem, vai, não vai, perdemos para o Ceará. Vamos falar um pouquinho dessa entrevista, acho que é legal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Então, torcedores, agora no fim de semana pipocou muito a notícia de que a esposa do Carlos Vinícius, né, o atacante que a gente estava pretendendo, que estava se dizendo que era a especulação do momento, que ela estava viajando para o Brasil, né, inclusive postou foto no aeroporto, etc, etc. Os torcedores muito agilmente, muito espertamente já pegaram essas fotos, já comentaram que ela estaria vindo para fazer alguma coisa no Palmeiras. Teve jornais, inclusive, que já noticiaram a chegada do Carlos Vinícius para assinar com o Palmeiras, até porque amanhã é a última data, a data limite para inscrição. E a gente fica naquela, né? A Leila também, em contrapartida, vai dar uma entrevista, fala algumas coisas que seria interessante a gente repercutir, que vai de encontro com essas informações da vinda do Carlos Vinícius. A gente fica meio, assim, não sabemos mais o que realmente é e o que deixa de ser. Mas vamos comentar o seguinte, o Carlos Vinícius, pelo que a gente está lendo aqui, né, nós teríamos que pagar 10 milhões de euros para pagar a sua multa e ter os direitos econômicos desse jogador, que ele ganha em torno de 600 mil por mês, e o Palmeiras teria oferecido 800 mil, mas ele quer 1 milhão e 300 bruto, tá? Se fosse vir por empréstimo, o Palmeiras teria que pagar 1 milhão de euros, mais ou menos 5 milhões e 100, para ficar com o empréstimo para uma opção de compra futura. Isso são informações que está aqui na internet, todo mundo vê, tá? Aí isso é uma coisa. Outra coisa é falar que o cara já está chegando para assinar. E a Leila deu uma entrevista, e de encontro a isso, porque a gente não tem nenhuma informação efetiva dessa chegada ou dessa não chegada, vamos falar um pouquinho sobre o que a Leila disse na entrevista, tá? Vou trazer algumas frases, algumas falas dela para a gente repercutir. A primeira é o seguinte, ó. Nós não temos o camisa 9 e fizemos 4 no São Paulo Futebol Clube. Futebol não é ciência exata, pode ser que venha um 9 e não se encaixe, tá? Pode ser que venha um 9 e não se encaixe. A Leila, quando ela diz isso, ela quer dizer, eu não acho que ela esteja errada. Apesar de eu achar que a gente tem que qualificar muito o elenco, até pelo fato desse vários números de partidas que a gente tem pela frente, jogando de 3 em 3 dias, né? A gente tem sim que qualificar o elenco. E quanto mais a gente oxigenar o elenco, mais chances a gente tem de ser bem sucedido nas conquistas futuras, tá? Seja na Copa do Brasil, no Brasileirão e na própria Libertadores, que a gente vai atrás da nossa quarta competição aí, da nossa quarto título na Libertadores. Então assim, mas pode acontecer de repente fazer um alto investimento e esse cara não encaixar, como a gente vê aí com o Navarro. Claro, o Navarro não teve investimento, mas não encaixou até o presente momento. Então eu não estou em desacordo com essa fala da Leila. Vamos para mais uma fala. Qualquer jogador que o Abel Ferreira tenha pedido, se não veio, não foi por dinheiro. Foi porque o outro time não quis vender ou porque o atleta estava na Europa e não quis vir. É interessante. A gente fica sabendo de algumas propostas que o Palmeiras faz e que os times recusam. E a Leila fala que o problema não é dinheiro. Talvez ela se refira assim, eu propus o que eu podia. Eles não quiseram, mas o problema não é dinheiro. Ou seja, ela não iria propor mais, né? Ela não iria chegar no valor que o time quer. Então foi o time que não quis. Algumas coisas que ficam estranhas e mal explicadas, né? Ou tudo que ela ofereceu não pesou na negociação. Ou seja, vamos supor no caso do Carlos Vinícius, ela ofereceu 8 milhões de euros, mas na verdade ele não quis vir porque queria ficar na Europa. Então a questão não foi a grana, né? Ela explica mais ou menos nesse sentido. Eu, sinceramente, acho que a gente perde e peca por oferecer mal, como fizemos em várias outras negociações passadas, tá legal? Então não é bem assim como a Leila está falando. Com relação às dívidas que o Palmeiras tem com a Crefisa, a Leila falou que está em torno de 120 milhões, 130 milhões, e que quando o jogador sai, aquele jogador que recebeu o aporte financeiro da Crefisa, o Palmeiras tem 2 anos para pagar essa dívida com a Crefisa, beleza? Com relação àquela reunião, né, a reunião da nova Liga de Futebol aqui no Brasil, ela disse o seguinte: não adianta marcar reunião de 2, 3 horas com empresas que vão arrumar investidor. Primeiro nós precisamos formar a Liga,
não vou ficar 2 horas em reunião, que eu detesto, para não resolver nada. Eu concordo plenamente com a Leila nesse sentido. Às vezes a gente critica, né, e fala assim, caramba, o Palmeiras não mandou ninguém para a reunião, etc, etc. Agora precisa ver o contexto da reunião. Se é uma reunião para ficar 3 horas ouvindo o palestrante falar um monte de blá blá blá, um monte de mimimi, eu também não mandaria. Eu, assim, sou administrador de empresa e sempre detestei reuniões longas. Quando eu tinha uma equipe que era comandada por mim, eu tinha que fazer reuniões para explanar alguma coisa, eu fazia reunião em pé. Reunião durava 10, 15 minutos no máximo. A gente fala o que tem que falar e volta cada um para o seu trabalho. Sempre detestei aquelas reuniões onde tem cafezinho, tem água, senta na cadeirinha gostosa e fica 2, 3 horas falando, porque a reunião acaba se perdendo, a gente perde o foco e o objetivo. Então, eu tô com a Leila nessa questão aí, tá? Mas de tudo que a gente pode entender dessa entrevista da Leila, ela continua nessa pegada. Enquanto a gente estiver ganhando, a gente não vai gastar tubos e em jogadores que podem vir e não encaixar. Então ficou muito claro isso. Eu acho que precisamos contratar, precisamos qualificar o elenco, mas eu acho que a Leila vai esperar. Já tivemos um revés no Brasileirão, perdemos na estreia do Brasileirão para o Ceará. Muita gente conseguindo 3 pontos, Palmeiras não conseguiu. Não é para se apavorar, normal, tranquilo, tudo isso vai mudar no decorrer do campeonato. O Abel fala que temos muitos jogos, mas os outros times também têm. Então depende muito da qualificação do nosso elenco. Vamos subir a base? Vamos subir a base. Vamos contratar? Vamos contratar. Medidas precisam ser tomadas, mas não pode se esperar muito, tá legal? Esse era o vídeo que eu queria trazer nesse momento e trazer essa resenha para vocês, tá legal? Qualquer novidade a gente volta com mais um vídeo. Avante palestra!